Graça e paz, meus irmãos, tudo a ver mesmo, o tema e principalmente a divisa, se a gente olhar para o momento em que a humanidade está vivendo, e nós cristãos, muito embora sejamos forasteiros nesse mundo, ou seja, não estejamos à vontade aqui, a gente vai se contaminando com algumas questões, algumas delas vão entrando na nossa vida sem a gente perceber, outras a gente vai lutando contra elas e percebendo e afastando de nós. O versículo é bem apropriado, bem forte, e eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Muito forte o texto, com muita verdade. E esse texto hoje com certeza vai nos exortar bastante, mas é bom que a gente reflita sobre um tema tão sério. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Alguém que achou quer ler para a gente em voz alta, por favor? Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Ok. Alguém tem uma tradução diferente, quer ler para a gente, em voz alta? A Viva é boa, pastor. Mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes, quando eles necessitam de ajuda, especialmente aqueles da sua própria família, negou a fé, e é pior do que os que não creem. Amém. O tema dessa meditação é muito simples, está extremamente conectado ao versículo, é cuidando da minha família, é muito baseado no que o pastor falou, mas eu coloquei num tempo, do verbo que a gente não para de fazer, esqueci agora o nome do tempo, cuidando isso, obrigado pastor, contínuo, num tempo que a gente não para de fazer, a gente vai continuar cuidando, a gente precisa lembrar disso, e isso não termina nunca, isso tem começo, o dia que a gente promete lá no altar para a nossa esposa, que a gente vai cuidar dela, que a gente olha nos olhos dela e fala assim, olha, eu estou aqui, eu vou cuidar de você, eu vou cumprir minha promessa, mas termina só na morte de um dos dois, e como a estatística é que homem morre primeiro que a mulher, então talvez termine com a nossa morte, meus irmãos, infelizmente, viu? Vamos orar então, pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, com certeza ela trará retidão, verdade, desafio, ela trará exortação aos nossos corações. Estamos prontos sempre para ouvir o que o Senhor quer nos dizer, por isso que Teu Espírito tenha total liberdade em nosso coração, em nosso meio, que o Senhor não olhe para as limitações deste que prega, que o Senhor não deixe com que ninguém se distraia nesse tempo, mas que as verdades saltem ao nosso coração e aos nossos olhos, e saiamos daqui bem desafiados, é o que eu peço e agradeço no nome de Jesus, amém. Irmãos, rapidamente aí o apóstolo Paulo está falando com o jovem Timóteo sobre ministério pastoral, nessa carta, e ele vem falando sobre muitas coisas, mas o capítulo 5, 4, ele vem falando sobre como lidar com as coisas práticas do ministério, como lidar com os problemas do dia a dia do ministério, e os irmãos não imaginam, eu acho, o que é lidar com o ministério, não sei se os irmãos imaginam, mas é o que o pastor Adalberico falou aqui, né? É bem apropriado o tema, a gente está aí lidando com o ministério, eu fiz isso há muito tempo, e isso não é fácil, então o mais experiente, apóstolo Paulo, está trazendo aqui para Timóteo algumas considerações, e no capítulo 5 toca no tema de cuidado. Eles lembram ali do tema das viúvas, coisa que já tinha acontecido em Atos, acho que você conhece bem o texto. Em Atos eles instituíram os diáconos para cuidar das viúvas, das pessoas que tinham dificuldade, e agora o tema volta, e o apóstolo Paulo então começa a falar de cuidado. No verso 8, o apóstolo Paulo é bem enfático, nesses conselhos do dia a dia, que ele traz para o jovem pastor. Ele diz aqui que aquele que não cuida da família é pior do que um incrédulo, negou a fé.
Aquele que não cuida da família dá muito mais mau testemunho do que aquele que nega a Cristo, aquele que negou, aquele que não lembrou, aquele que não vive para cuidar de sua família. É quase que no contexto aqui podemos dizer que não poderia se apresentar como um cristão, não poderia se apresentar como um homem ou uma mulher de Deus, não poderia se apresentar como alguém que tem arraigado no seu coração e na sua vida os princípios bíblicos. Agora eu fiquei pensando o seguinte, irmãos, é bem complexo falar sobre cuidado, até porque o que é cuidado para você pode não ser cuidado para mim, e principalmente o que é cuidado para um homem, dificilmente é cuidado para uma mulher. As aspirações, os pensamentos, as buscas, as necessidades, as ideias são extremamente diferentes. A formação de pensamento, as emoções são totalmente diferentes. Então eu resolvi, e vou pedir para o pastor Adalberto me convidar de novo aqui, dividir a mensagem em 2 blocos. Hoje eu quero falar com vocês sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa família, impostos pela palavra de Deus. Os cuidados que nós devemos ter com a nossa família, que vem como princípio da palavra. E num outro momento, eu quero falar com vocês sobre a expectativa das mulheres, o que elas esperam da gente. Geralmente, olha só o que eu fiz esses dias para minha esposa, eu falei, minha esposa, eu quero cuidar muito de você, eu quero ter um momento muito especial com você, vamos lá na Arena Corinthians. Ela olhou para mim e falou, não, você não está entendendo, você não sabe o que é cuidado, meu marido. Às vezes a gente acha que cuidar tem a ver com o que a gente pensa, ou a gente cuida do jeito que gostaríamos de ser cuidado. Então, hoje, eu vou falar sobre os cuidados bíblicos, os princípios da palavra, para nós homens, para nós pais de família, ou para nós filhos, o que a Bíblia diz que nós temos que fazer, como nos portarmos em relação ao cuidado. Mas no segundo momento, quando eu voltar aqui, eu vou falar sobre as expectativas das mulheres, e olha, meus irmãos, quero falar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu perguntar primeiro, é difícil agradar uma mulher? Não é. Não é. Não é. Eu vou deixar aqui esse gancho para a gente conversar da outra vez. É mais fácil do que você pensa. É mais fácil do que você pensa. Às vezes você quer dar malabarismo para agradar a mulher, ela quer uma coisinha bem pequenininha aí, e a gente vai falar sobre isso, então, no segundo momento. Eu sei que talvez o segundo bate-papo vai ser mais interessante do que o primeiro. Estou deixando o gancho do segundo aí, ó. O pastor Alberto vai precisar me convidar, já me coloquei aqui, mas talvez o segundo seja mais interessante que o primeiro. Mas o primeiro é extremamente bíblico, verdadeiro, e precisa ser seguido em todas as suas regras. Cuidados apontados pela palavra de Deus. O que o Senhor fala para nós que é cuidado com a família? Quais são os desafios que o Senhor coloca diante de nós com relação à nossa família? Vamos lá? Pode dar mais um clique para a gente, por favor? É isso aí. O que o Senhor fala que é cuidar? A primeira coisa, e a questão mais importante que a Bíblia fala sobre cuidado com a família, tem a ver com amor. Biblicamente, nós não temos opção, nós não temos para onde fugir, nós não temos como dizer diferente. Biblicamente, nós somos exortados, nós somos colocados a fazer, nós não temos opção, não tem saída para cada um de nós. Biblicamente, o Senhor manda que a gente deve amar a nossa família, principalmente a nossa esposa, e Ele dá exemplo disso. Dá mais um clique para mim. Madre Teresa de Calcutá, ela disse certa vez que as pessoas perguntaram para ela assim, olha, como promover a paz mundial? E ela respondeu o seguinte, quer promover a paz mundial? Vá para a sua casa e ame a sua família. Na ideia dela, se todos nós fôssemos capazes de amar a nossa família extremamente, formaríamos uma família extremamente amorosa e o mundo teria paz. Se todos nós caminhássemos nessa direção, teríamos um mundo em paz. O primeiro conceito, então, que eu gostaria de abordar com vocês, e depois aqui eu quero tentar dar alguns exemplos, é que amar não tem nada a ver com sentimento, viu, meus irmãos?
O mundo pós-moderno prega isso. Essa ideia do nosso tempo de amor, sentimento, contada nas historinhas, nos romances, querem mostrar isso. E a Bíblia, em momento algum, dá espaço para nós entendermos que amor é sentimento. É uma coisa bem legal, porque toda vez que eu ia fazer um casamento, toda vez que eu vou fazer um casamento, eu olho para as pessoas e a primeira pergunta que eu faço na primeiro encontro é o seguinte: por que vocês estão se casando? Por que vocês estão se casando? Essa pergunta foi respondida por você? Alguém te fez essa pergunta quando você foi se casar? Por que vocês estão se casando? A maioria das vezes eu ouço uma resposta assim: eu estou casando para ser feliz. E aí eu digo: então você vai procurar outro pastor para fazer seu casamento. Porque você está se casando por motivos errados. A Bíblia nunca, em momento algum, nos ensina a buscar felicidade no casamento. A Bíblia nos ensina a dar felicidade no casamento. A Bíblia nos ensina a nos entregar no casamento. A Bíblia nos ensina a ser para o outro aquilo que sonhamos que o outro seja para a gente. A Bíblia nos ensina a caminhar em direção ao outro e amá-lo. Amor não é sentimento. Quero que fique claro isso para você, eu já vou explicar mais isso. E também não é espontâneo. É por isso que tem que ser mandamento. Isso não brota facilmente na gente. Ah, mas e quando eu vi aquela mulher linda que eu sou casado? Pode ter brotado muita coisa. Muita coisa que você sabe aí, e eu não vou tocar no ponto aqui, que talvez você lembre desse dia. Mas o amor não é espontâneo. O amor é cultivado, o amor precisa ser trabalhado, o amor precisa ser buscado, o amor precisa ser vivido com convicção. É por isso que o Senhor dá uma ordem. É por isso que amor é mandamento. Não só à esposa, mas como ao inimigo, como ao próximo. É por isso que o amor é mandamento. John Stott tem uma frase fantástica, se você quiser anotar na sua Bíblia aí, sobre amor, ele fala uma coisa muito legal. Ele diz assim, ó: o amor cristão não é vítima de nossas emoções, mas servo de nossa vontade. O amor cristão não é vítima das nossas emoções, mas servo da nossa vontade. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você ama a sua esposa? Entendendo esse conceito de amor? Eu não estou falando de paixão, não estou falando de desejo sexual. Eu estou falando de olhar para uma pessoa e dizer para ela assim: eu quero fazer tudo nesse mundo para te fazer a pessoa mais feliz que existe. Eu quero me dar a você a ponto de você dizer para as pessoas que você é a mulher mais feliz que existe. Eu quero me entregar a você de uma forma tão profunda que você possa perceber, que você possa sentir, que você possa quase que apalpar o amor que sinto por você. Mas a coisa é tão forte que o apóstolo Paulo dá um exemplo. Ele manda amar como? Em outra carta, como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. E mais, ele completa: e se entregou por ela. Observe que o padrão estabelecido por Deus para os maridos é lá em cima. Não é simples e não é ligado às emoções, mas é decisão diária de ser parecido com Cristo e amar aquela mulher, aquela família, como Cristo amou e se entregou. Aqui tem um princípio importante, porque nesse mundo hedonista e de competição, a entrega é extremamente difícil. Nesse mundo em que a gente precisa o tempo todo provar que a gente é bom para continuar no mercado de trabalho, que a gente precisa o tempo todo provar que a gente tem valor. As competições às vezes acontecem no lar, e as brigas acontecem às vezes por coisas muito pequenas. E o homem
Ah, o homem. Eu sei como você é, porque eu sou. O homem tem uma dificuldade extrema de se entregar, de se render, de pegar no queixo daquela princesa e dizer assim, ó, vamos parar de discutir? Se é bom para você, se é bom para o nosso casamento, eu me entrego aqui, você venceu. Eu me entrego aqui, eu não preciso mais discutir. Eu quero dizer para você que eu te amo. E quero viver momentos especiais com você, não de tensão. É claro que há momentos que o homem precisa se posicionar. Há situações que o homem precisa levar até o fim. Nós vamos ver isso mais na frente. Mas olha aqui para mim e responde uma coisa. A maioria das discussões que a gente tem em casa, e eu estou falando de mim também, não são discussões por coisas pequenas. Pensa um pouquinho se eu estou errado. Não dá para dizer assim, olha, vamos parar com isso, tudo bem. E a gente fica brigando para descobrir quem tem razão. Depois que descobriu quem tem razão, o que muda? Descobriu quem tem razão para quê? A gente briga por uma razão que vai levar ao quê? Vai ajudar em quê? Vai fazer bem para quem? Ah, meus irmãos, eu já aprendi. Eu digo fácil para ela, você está certa. Você está certo, agora posso te beijar? Você está certo, agora posso te dar um abraço? Eu não quero discutir isso com você, porque a gente vai discutir o tempo todo e não vai trazer benefício algum. Você já entrou em todas as discussões no seu lar? Em coisas que não ajudam em nada, não vão trazer benefício algum, não vão fazer bem para você, não vão fazer bem para ela, e agora responde para mim, por que discute? Para quê? Lá no tribunal tem que discutir. Lá é até o fim. Tem que vencer tem que convencer o juiz. Lá tem julgamento. Em casa não. Em casa é lugar de paz e tranquilidade. Aprenda a demonstrar e viver amor. A viver o amor que não é sentimento, mas é decisão. A viver o amor que Cristo teve pela igreja e se entregou por ela. Algumas vezes, ofendido, Jesus não respondeu, inclusive ele disse assim, olha, uma vez que ele podia se defender, ele disse assim, olha, tu o dizes na frente do imperador romano. Que a gente aprenda a amar, a nos calar, a não entrar em todas as discussões e a viver esse amor de forma bem profunda. Charles Stanley, ele disse o seguinte, quando um homem ama sua esposa corretamente, ela se torna mais do que ele sonhou e muito além do que ele merece. Voltando à minha pergunta quando vou casar alguém, por que você está casando? Para ser feliz, não vai dar certo. Não vou fazer esse casamento porque vai dar divórcio. E aí o pessoal fica assustado. Quando a gente começa a conversar, mostrar princípio bíblico, mostrar o que a Bíblia tem de expectativa para um casal, o discurso muda. E no altar, geralmente, esses casais bem orientados dizem, eu estou casando para fazer essa mulher a mulher mais feliz do mundo. E a mulher diz, eu estou casando para fazer esse homem o homem mais feliz do mundo. E o que acontece quando isso acontece, gente? O que acontece? Qual é o resultado disso? Casamentos sólidos e felizes. Eu acho, irmãos, que o segredo do sucesso do casamento está mais na mão do homem do que na mão da mulher. Eu acho que a gente é capaz de amar aquela princesinha que tem lá em casa, de um jeito tão lindo, que ela vai ficar falando assim, o que eu faço por esse homem que me ama tanto? Como eu correspondo tão grande amor? Como eu faço para fazê-lo tão feliz como ele me faz? Como eu faço para dar resultados, provas do amor por ele, como ele faz por mim? E olha, quando o Senhor dá essa incumbência para o homem, é porque é possível fazer. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que estamos sendo preparados para pensar na gente, pensar nos nossos sonhos e planos,
A gente está sendo preparado para sentar na frente do futebol e falar assim, agora é meu momento. Esquece filhos, esquece esposa, agora é meu futebol. Todo mundo tem direito ao seu momento, todo mundo tem direito. Mas combina isso direitinho em casa. Combina isso direitinho em casa. Somos preparados para buscar o prazer pessoal. E dificilmente temos estrutura, ou dificilmente buscamos a satisfação do outro, a alegria do outro, realizar o outro e deixar o outro pleno. Amar a esposa é importar-se com ela. Deixa eu perguntar aqui para você, o que realmente é importante para a sua esposa? Você sabe? Eu acho que metade dos homens aqui não sabe. Eu acho que a gente vive a vida toda tentando descobrir isso. Alguns vão morrer. Eu vou dar o segredo na próxima vez aqui para ver se eu te ajudo. Mas alguns que não vierem aqui vão morrer e não vão descobrir. Amar é dar o que o outro precisa, não o que a gente quer dar. E talvez, se você observar um pouquinho a sua esposa, ouvir um pouquinho o que ela fala, talvez você consiga perceber o que para ela é ser amada, o que ela precisa que você faça para ela se sentir amada. Quais são os projetos, os sonhos dela, o que ela imagina, o que para ela é prova de amor. Eu fui fazer uma prova de amor para minha esposa, meus irmãos, e foi a coisa mais terrível que eu aprontei na minha vida. Não façam isso em casa. A minha esposa é uma mulher programada. Por exemplo, ela ama a praia. Nós somos caiçaras. Mas se eu disser para ela assim, agora à noite, Andréia, tem uma folga amanhã de manhã, vamos correr para a praia, vamos lá dar um mergulho, ver o nosso mar, o nosso sal gostoso, ela vai dizer, mas na praia amanhã? Mas como assim? A gente não pensou nisso antes. As toalhas não estão separadas, as sungas, os biquínis. Não, vai ficar muito difícil. Não vai dar. Mesmo amando praia, para ela precisa ser programado. Um dia, logo que a gente era recém-casado, eu falei assim, já sei o que eu vou fazer para mostrar para minha esposa o quanto ela é importante. Eu vou chamar todo mundo que ela conhece para uma festa de aniversário surpresa. Ela é programada. E eu gosto de surpresa. Ou seja, fui fazer por ela o que eu gostaria que fizesse por mim. Ela chega em casa do trabalho, a casa dela lotada de gente, irmãos. Tinha lá uns 60 pessoas. Quando ela entra, pessoal, parabéns para você. Na cara dela eu já vi, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Aquilo que eu achava que era demonstração de amor, era de fato demonstração de falta de conhecimento, de não saber o que era importante para ela. E ela entendeu o seguinte, se você não sabe o que é importante para mim, você não está preocupado comigo, olha que coisa. E se você não está preocupado comigo, você não me ama. Por isso, observem as suas esposas. Para de fazer o que você acha que tem que fazer. O que ela precisa? Que você acorde cedo e faça um café da manhã para ela? É isso que é legal para ela? Faz. Qual é o sonho dela? Que um dia você vá lá e faça uma refeição na sua casa, você nunca pegou numa panela? Bom, primeiro, se você nunca pegou numa panela, sua mãe falhou. Eu quero ser pastor sincero aqui. Sua mãe te tratou como filhinho de papai, filhinho de mamãe, está errado isso daí. Está errado isso daí. E não adianta olhar feio para mim, não, que eu tenho uns 3 seguranças lá para me levar para casa hoje. Se é esse o sonho dela, está cheio de vídeo no YouTube como fazer uma comidinha, meu irmão. Não cai a mão, não, e não é bicho de 7 cabeças, viu? Ninguém te ensinou a fazer filho, você fez, não fez? Hã? Fez ou não fez? O que é uma comidinha para quem fez um filho? Olha que complexidade diferente. Amém ou misericórdia? Vai lá e ama do jeito que ela precisa, do jeito que é bom para ela. Para de amar do seu jeito. Olha, irmãos, eu sou um corintiano fanático, não conto isso para ninguém, não.
Não conte isso para ninguém aqui na igreja não, que isso vai dar ruim. Um dia o meu filho falou assim para mim, meu filho mais velho, o filho é bom, ele pode trazer dica importante para a gente. Ele falou assim, pai, você não sabe qual é o sonho da mãe. Eu falei, não sei mesmo, me conta aí, porque isso é importante. Olha, a mãe quer que um dia você desligue o jogo do Corinthians e vai lá ficar com ela. É isso, filho? É isso, pai. Ah, ela diz que quando isso acontecer, ela vai se sentir muito especial na sua vida. Falei, beleza, filho, isso é mole. Irmãos, foi bom. Não vou contar detalhes aqui não, mas foi bom demais. Ame do jeito que ela precisa. Amém? Vamos fazer isso? Tarefa para essa semana, amém? Glória a Deus ou misericórdia? Já vi homem que está pensando assim, meu Deus, eu vou ter que queimar a barriga no fogão. Eu acertei o sonho de algumas mulheres aqui, mas elas pensam, ele podia preparar uma comidinha para mim. Não vale comprar, meu irmão. Não vale comprar. Não vale fazer aquelas histórias de pescador, o cara vai pescar, não pesca nada, chega em casa com peixe da peixaria. Em casa não pode isso, ela quer comer o seu tempero. Não é difícil. Pastor Adalberico te ensina qualquer coisa. Tá bom? Irmãos, princípio bíblico, o Senhor manda amar. É sentimento, não é decisão. É decisão. Se está difícil, você olha assim e fala assim, está difícil amar, pastor. A situação lá em casa não está boa, não. Aquela mulher briga muito comigo, ela acorda mal-humorada, ela dorme com roupa de político. Está difícil, pastor. Está difícil. Eu quero dizer que se fosse emocional, eu poderia concordar com você, que a gente tem muita dificuldade mesmo de lidar com as nossas emoções, mas é decisão. É decisão. Você decidiu muitas coisas na sua vida e foi bem sucedido nas suas decisões. Então decida amar essa mulher. Olha para ela hoje, quando chegar em casa e fala assim, mulher, eu vou te amar. Você não vai aguentar não, eu vou te amar de qualquer jeito. Não adianta que você não tira eu do sério não, agora eu vou te amar de qualquer jeito, com toda a minha força, porque eu aprendi que é decisão. E não adianta que você não vai me tirar do sério, você não vai tirar esse foco de mim não. Mesmo que você traga a sogra aqui para casa, eu vou continuar te amando. Amém? Amém? Ficou difícil agora, né, irmãos? Quando fala de sogra não é mole não, né? Bom, segunda coisa que a Bíblia diz sobre os homens, que também está difícil, tá? Estou vendo aqui homens maduros, homens mais jovens, eu quero abrir para vocês aqui. A mulherada está reclamando que os homens estão uns bananas. Isso é verdade ou mentira, gente? Não está reclamando, pastor? A gente não está ouvindo isso direto nos aconselhamentos? Eu acho que tem um pouco de culpa delas nisso aí, né? Elas quiseram dividir responsabilidade, elas quiseram direitos iguais, e a gente falou assim, agora são responsabilidades iguais também. Mas não é bíblico isso, viu, gente? Não é bíblico isso. A liderança da casa é do homem, a mulher espera a iniciativa sua, viu? Para de dizer, não sei o que a gente vai fazer. Nem que você tenha que planejar antes. Se você sabe que ela vai perguntar o que vai comer no domingo, planeja antes, pensa antes, mas diz para ela, domingo nós vamos comer lasanha. Amém? Se posiciona, liderança. A Bíblia ensina o homem a ser o cabeça do lar, o líder da sua casa. E por quê, irmãos? Porque as mulheres precisam de segurança, de liderança. Deixa eu contar uma coisa para você aqui. Ó. Por favor, não vai falar para ela. E tem homem fofoqueiro aqui, pastor Adalberto, que vai ficar difícil. Vou contar aqui para você, então. Eu vou murchar sua bola. Eu sei que você acha que sua mulher casou com você porque você é bonitão. Você olhava no espelho e falava, essa mulher arrumou um homem bonito aqui para casar. Eu sei que você acha que é por causa do seu cabelo, o seu porte físico. Eu sei. Mas olha, as estatísticas dizem que a mulher casa com o homem porque ela se sente segura do lado dele. Sabia disso? Ela não estava buscando um homem bonitão apenas.
Homem bonitão estava cheio aí, a concorrência ia ficar ruim para você, que eu não estou vendo nenhum homem bonito aqui não. O problema não é beleza, o problema é segurança. A mulher procura, na maioria das vezes, segurança. Aí você vai lá, faz mau tipo no namoro, pode ir, vem comigo, papai cuida de você. No casamento vira um banana. No casamento você para de tomar decisão, você começa a deixar ela decidir. Não, meus irmãos, nas coisas grandes e pequenas, a mulher quer a sua opinião, a mulher quer a sua decisão, a mulher quer se sentir cuidada por você. Esses dias, eu estava passeando com a minha filha, na rua, e veio um cachorro muito grande na nossa direção. Minha filha tem 2 anos e meio. O que ela fez? Ela pulou para o meu colo. Ela tinha uma expressão enquanto estava no chão, de medo, pavor, e quando ela estava no meu colo, ela olhou para o cachorro, tipo assim, pode vir. Agora eu estou no colo do meu pai, eu estou protegida. No geral, as mulheres tiveram experiências de proteção com seus pais. No geral, as mulheres foram cuidadas pelos seus pais, amparadas, olhavam para os seus pais como super-homens, e os pais sempre prometem, eu vou defender você, minha filha. Quem tem filha aqui? Você fala isso para ela, eu vou te proteger. Não é assim não, vai chegar alguém aqui querendo namorar com você, não é assim não. Mas olha só, e a esposa? Você continua protegendo? Você continua liderando? Você continua cuidando dela? Você continua o líder do seu lar? A Bíblia faz uma clara distinção, quando a gente pensa em autoridade, em cabeça, entre autoridade e autoritarismo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Vou pegar um texto bíblico que não está falando especificamente de família, mas que faz essa distinção, só para você ter uma ideia, Marcos 10, 42 a 45, eu vou ler aqui, ó. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governantes dos povos têm-nos sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiores exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que sirva. Quem quiser ser o primeiro dentre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Como é que eu lidero a minha casa? Como é que eu consigo que a minha esposa me siga? É difícil a mulherada seguir a gente? É difícil ou é fácil? Elas são cabeça dura às vezes? Sim. Como é que eu faço isso? Servindo, dando exemplo, cuidando. Irmãos, a minha esposa, ela trabalhava num comércio, e a família dela, um comércio extremamente estressante. E a família falava bem alto mesmo, todos eles. E para eles aquilo não era grito, era o jeito deles de agitado. Eles trabalhavam com aluguéis de roupa, e a família só tocava o negócio no começo. Eles alugavam 150 trajes para sair tudo na sexta-feira, para o pessoal casar, ficar noivo, por aí. Gente, era uma loucura aquela sexta-feira naquela loja. E a esposa trouxe essa cultura para dentro de casa. E como dizer para ela, olha, não precisa gritar. Não precisa, olha, não estamos no estresse da roupa, não, aqui está tudo bem. As coisas aqui estão controladas, mas ela é cultura. Como é que eu fiz? Vou contar um segredo para você que foi muito legal na minha vida. Eu começava a falar mais baixo, para ela ter que baixar o volume, para ela conseguir me ouvir. E quando ela falava mais alto, eu falava, meu amor, para quê? Olha, isso não vai dar certo aqui em casa. A minha família é tudo mais assim, né? Fala mais quietinho, mais mansinho. Eu sou agitado de Jesus, mas minha família não é assim, não. E isso foi uma bênção lá em casa. Eu comecei a fazer por ela o que eu gostaria que ela fizesse por mim. Eu comecei a servi-la.
eu a liderei, ganhando a confiança e o amor dela. Os homens não devem ser cabeça do lar como dominadores, não. Nós devemos ser cabeça do lar, dizendo para as esposas, ou mostrando para as esposas assim, você pode me seguir, porque a minha liderança é correta, é de Deus, tem princípio. Você pode me seguir, mulher, porque toda vez que eu levar minha família para um caminho, é um caminho de Deus, é um caminho que foi buscado em oração. É um caminho que a família não vai se arrepender ao segui-lo. A liderança em casa não se impõe, se conquista. Mas os tempos não podem mudar as responsabilidades. A responsabilidade da liderança do seu lar é sua, meu irmão. É sua, viu? E eu não quero mais ouvir aí nos aconselhamentos que meu esposo é bananão, hein? Pelo amor de Deus, né, pastor? A gente não quer mais ouvir, não. A gente quer ouvir que o meu esposo, ele toma atitude. Ele lidera a nossa casa. Ele diz para onde a gente tem que ir. Ele é firme. Ele decide, ele sabe. Posso confiar nele. Com ele eu não fico sem rumo. Tudo bem. Pode começar devagar. Como eu disse, começa resolvendo o almoço de domingo, tá bom? E depois você vai aumentando aí o nível das decisões. Mas precisa o homem cristão, a família cristã, o homem que cuida da sua família, traz segurança para ela quando lidera a sua família. Terceira coisa que a Bíblia manda a gente ser sacerdote do lar, pastor da nossa casa. E o que é isso, meus irmãos? É bem simples isso aí, A nossa família quer ver na gente homens e mulheres que oram e ensinam a palavra. Homens e mulheres que buscam em Deus próximos passos. Nossos familiares querem ver na gente homens que não tomam atitudes por si só, pelas suas emoções, pela sua percepção ou pela sua intuição, mas a nossa família quer ver na gente que tem firmeza para tomar decisão, porque tem a palavra para tomar decisão. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Vamos pensar nesse mês, nós estamos dia 15, metade do mês. Quantos conselhos você deu na sua casa esse mês, até o dia 15? Quantas vezes você teve que falar assim, olha, o caminho é esse, o caminho bíblico é esse, o caminho espiritual é esse. E quando você deu conselhos, quantos desses conselhos foram embasados na palavra? Porque tem crente que usa mais ditado popular do que palavra. E a nossa família não quer isso, não. Cuidar da nossa família é expressar o tempo todo princípios bíblicos, para que a nossa família seja norteada por eles, tocada por eles, e escolha caminhos bíblicos. Eu não sei se eu contei aqui, eu acho que eu contei numa quarta-feira, mas se contei aqui eu vou repetir. Nós passamos uma luta muito grande, eu e minha esposa, quando meu filho trocou de escola, quando a gente mudou de igreja. Saí de uma igreja, fui para outra, meu filho trocou de escola, e na primeira semana a gente foi buscá-lo na escola, ele estava com a cara toda arrebentada. Ele tinha tomado um soco tão forte que ele mordeu a língua e cortou, e teve que tomar ponto. A diretora veio falar com a gente, e falou assim, pais, eu quero pedir desculpa, a gente está tomando as providências, e fiquem tranquilos. Quando entramos no carro, a minha esposa indignada de ver meu filho daquele jeito, todo machucado, porque a gente não bate nele. Ela falou para o meu filho assim, você precisa aprender a se defender. Na verdade, a diretora começou a dizer isso. Olha, pais, mas vocês trocaram ele de escola. Aqui ele precisa aprender a se defender. Vocês precisam ensiná-lo a se defender. Contaram para a gente que seu filho não reagiu. E aí eu disse para ela, a gente precisa conversar mais sobre esse assunto outro dia, mas nós ensinamos ele a se defender de outra maneira. Quando chegou no carro, minha esposa muito revoltada com aquilo, muito ferida, a mãe sente diferente da gente, ela começou a falar assim, você tem que aprender a se defender mesmo. A diretora estava correta. Não pode deixar ninguém fazer isso com você, não. Aí eu respirei e falei, calma, esposa,
Vamos parar o carro aqui, todo mundo. Vamos orar a Deus. E eu quero falar com você sobre o que aconteceu, filho. Oramos e eu disse: filho, a Bíblia ensina a gente a amar o inimigo. Você deve estar cheio de raiva de quem fez isso com você. Você deve estar tudo envergonhado por ter passado por isso na frente de outras pessoas. Você deve estar com muita dor. Mas você vai pedir a Deus para conseguir amar essa pessoa que fez isso com você. E tem uma segunda coisa que a Bíblia ensina, filho. A gente tem que dar outra face. Se alguém for te bater, filho, corre para perto de um adulto. Mas não bata em ninguém, não. Não parta para agressão. Não é assim que um cristão age. A minha esposa ficou me olhando. O meu filho ficou me olhando. Aquilo doeu em mim. Eu fui moleque criado na rua. Eu cresci na favela, me converti com 25 anos de idade. E onde eu morava, isso não ficava assim. Isso não ficava assim. Mas sabe, meus irmãos, quando a gente vai liderar nossa família com princípios bíblicos, o que norteia o nosso lar é o que a Bíblia diz, não o que a gente viveu, nem o que a gente pensa. O que norteia o nosso lar é o que o Senhor Jesus ensinou, não as nossas reações, não os nossos sentimentos. E sabe, irmãos, Madre Teresa de Calcutá tinha razão. A gente precisa amar a nossa família a ponto de levar para dentro da nossa casa, ensinar dentro da nossa casa, princípios profundos da palavra. E os nossos filhos, os nossos netos, serão com certeza homens muito melhores do que nós, como diz o pastor sempre aqui. Serão com certeza. Porque a gente tem coragem de ensinar princípios bíblicos. Agora, como fazer isso, meus irmãos? Fazer isso com princípios bíblicos bem fortes dentro de nós. E para isso precisamos manusear a nossa palavra, conhecer, ver o que ela diz, ter contato com ela. Quando você é sacerdote do lar, a sua família precisa ver você orando e pedindo direção a Deus. Olha aqui para mim um pouquinho. Nós homens achamos que sabemos dirigir nossa vida. Nós achamos que sabemos as decisões a serem tomadas no dia a dia. Muitos de nós tomamos decisões assim, rápido, sem orar. Mas não é isso que nossa família espera. A nossa família espera, os nossos filhos querem ver a gente ajoelhado diante de Deus e perguntando assim: e agora, Senhor, o que eu faço? Foi interessante que no começo desse ano, a minha sobrinha precisou morar aqui em São Paulo para estar fazendo o cursinho para tentar passar na USP em medicina. Ela fez 3 vezes o objetivo no litoral e veio agora para um curso bem top aqui em São Paulo. E o que você responde para uma sobrinha que quer morar na sua casa e você com um quarto a mais em casa? O que você responde? Pode vir. Certo? Certo. Só que quando a mãe dela fez esse pedido, eu disse assim: provavelmente ela virá, a gente ama demais a nossa sobrinha, mas a gente vai para casa conversar com a família, com os filhos, ouvi-los, e depois a gente dá essa resposta. Quando a gente chegou em casa, a minha esposa ficou me olhando e pensando: o que vai acontecer? Porque a sobrinha dela, por parte dela, não minha, não sei se ela ficou pensando que eu não iria responder, ela ficou me observando muito. E aí eu disse assim: olha, para quem que a gente pergunta primeiro as coisas? Aí meus filhos: para os filhos, você disse lá que ia perguntar para os filhos. Eu disse: não, a gente pergunta para Deus. É bom para ela, é bom para a gente vai ter condições de buscá-la e levá-la todo dia, como ela vai precisar, ou pelo menos buscá-la pelo horário. Então a gente pergunta para Deus. E fomos orar, as crianças adoraram, a gente adora, ter minha sobrinha lá é uma benção. Mas eu estou dando um simples exemplo do que a nossa família espera de cada um de nós. Que a gente pergunte para Deus: ô Senhor, o que eu faço? Como eu faço? De que jeito eu faço? Quantas vezes a sua família viu você seguindo princípios da palavra? Mesmo que isso contrariasse seus sonhos, seus projetos, seus objetivos. Quantas vezes a sua família viu você se posicionando
mesmo que aquilo não fosse o que você pensava, mas a Bíblia diz. Quantas vezes a sua família viu você dizendo assim, olha, a Bíblia diz isso, e é isso que nós vamos fazer aqui em casa. Não tem negociação. Se a Bíblia diz, é por aí que a gente vai. Ser sacerdote do lar, não é mole não, meus irmãos. Não é brincadeira não. Mas é o chamado do Senhor para todos nós homens. O Senhor quer que a gente faça isso, que a gente seja o bastão dos princípios bíblicos lá no lar. Eu lembro a minha cunhada brigada demais com uma prima, e a prima tinha ofendido demais a ela, e ela veio em casa contar essa história para a gente. O que ela queria? Ela queria só ser ouvida. Então eu ouvi. Quando terminou a história, eu perguntei para ela, você só veio me contar? Ou você quer ouvir alguma coisa a respeito disso? Ela disse, não, eu quero ouvir o que você tem a dizer. Meu cunhado não é cristão. E aí eu comecei a dizer que ela tinha que amar, que ela tinha que perdoar, que ela tinha tomado uma ação muito ruim, ela falou mal de uma pessoa que estava ausente. Eu falei, e Bíblia em cima de Bíblia. Quando terminou, o que você acha que minha cunhada me falou? Chuta aí, pode falar. O que vocês acham? Exatamente. Quando terminou, ela disse, eu gostaria que meu marido fizesse isso. Era isso que eu esperava de você. Obrigado. Eu vou tomar as ações que você disse para eu tomar. Parece que é duro, parece que é difícil, mas é isso que a nossa família está esperando, que a gente se posicione biblicamente, que a gente mostre para a nossa família o caminho a percorrer, que a gente não negocie de forma alguma. 15 dias do mês, vamos lá, lembra aí, gente, quantos versículos bíblicos foram citados na sua casa para tomar uma atitude? Preciso fazer apelo? Quantos versículos bíblicos? Quantos posicionamentos bíblicos? Quantos princípios bíblicos foram tomados, foram escolhidos na sua casa? Porque esse mundo aí diz um monte de coisa. Ele diz, se alguém te dá um tapa na cara, você arrebenta com ele. Esse mundo diz assim, ó, não leva desaforo para casa não, você vai morrer do coração. Esse mundo diz assim, olha, você não é bobo não, hein? Não deixa ninguém te passar para trás. E a gente vai deixando essas coisas entrarem na nossa família. E a gente esquece princípios tão importantes, como quem cuida de tudo é Deus, o Senhor é o nosso advogado, Ele é o juiz. Ele cuida das vezes que somos passados para trás, feridos. Ele cuida. Não é a gente. E é interessante que às vezes a gente vai cuidar do que Deus ia cuidar. E olha, meus irmãos, nada melhor do que deixar na mão dele. Como ele sabe cuidar das coisas, viu? A gente quer ajudar, a gente quer fazer do nosso jeito. Mas a sua família, meu irmão, a sua família, cuidar da sua família é ser sacerdote lá, é ser um camarada que vai se fincar na palavra, fortalecer a sua família com princípios bíblicos e mostrar para ela que quem rege a sua casa é o Senhor e a palavra. E a palavra. A palavra tem que ser assim, ó, sempre acima de todos nós, viu? Sempre acima de todos nós. É isso que a sua família está esperando. É isso que ela quer ver em você. O homem deve ser o provedor de sua esposa. Estou terminando. Quantos minutos, pastor? Mais 2, 3, 5? Vou tentar 5, para menos. A sua família espera que você seja o provedor dela. Esse é um dever importante do marido. Essa questão tem sido extremamente debatida. Não sei quantos estão acompanhando aí nas redes sociais o feminismo crescendo.
A ideia de que, olha, o homem não tem que abrir a porta do carro para mim, não, e tantas outras ideias malucas aí. Mas olha, meus irmãos, a responsabilidade da provisão foi dada a Deus para o homem. Existem fases difíceis? Existem. Existem momentos que precisamos das nossas esposas? Existem. Existem momentos que elas que vão suprir o nosso lar? Sim, momentos, mas isso não pode se tornar prática. Isso não pode, você não pode se acomodar com isso. Isso não pode ser tranquilo para você. Certa vez, eu conversei com um casal que não era cristão, e estava bem legal, segundo eles. Ela num trabalho ganhando muito bem, e ele a dona de casa. E ele que lavava roupa, cuidava dos filhos. E ele se sentia tranquilo com isso. E até o dia daquela conversa, ele achava que ela também se sentia. Eu faço comida para ela, eu busco ela no trabalho, ela chega em casa, eu tiro o tênis dela. Olha como eu cuido dela. Eu que lavo a roupa. Eu que cuido das crianças, eu que levo as crianças na escola, eu que vejo o dever de casa, eu que limpo a casa. E achando que estava legal demais. E ele foi contando, e todo feliz, dizendo, olha, a nossa família é uma bênção. Ela olhou e falou, não é não. Ele olhou e tomou um susto. Como não é? Não é não. Eu preferia esses papéis tivessem invertidos aí. Eu preferia estar em casa, fazendo tudo o que você faz, e você trazendo o pão de cada dia. Eu me sinto te humilhando, eu me sinto te ferindo, mesmo sem eu falar nada. Eu me sinto constrangida quando você tem que pedir dinheiro para mim para comprar pão, para comprar um tênis. E dali aquele casal entendeu que aquilo era um tempo, era uma fase, mas não podia virar rotina, não podia ser daquele jeito. Irmãos, precisamos prover a nossa família. Os maridos, Efésios capítulo 5, versículos 28 a 30, diz assim, assim também os maridos devem amar sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Esse princípio de alimentar a carne, cuidar dela, tem a ver com o que a gente faz no dia a dia, mas tem a ver com o cuidado que a gente tem com a nossa família, com o nosso cônjuge. Cuide e traga provisão para o seu lar. E você vai estar de acordo com princípios da palavra. Amém, meus irmãos? Ok? Próxima vez que eu vier aqui, a gente vai conversar sobre as expectativas da mulher em relação ao cuidado do homem. Mas hoje, eu quero orar por você. Eu quero orar por você e por mim, porque eu toquei em pontos aqui, que eu tentei falar sorrindo, algum momento eu tentei falar contando piada, mas eu toquei em pontos profundos aqui, e que ferem às vezes a nossa alma, porque a gente olha para questões que a Bíblia ensina, princípios inegociáveis da palavra, e às vezes olha para a gente e fala, eu ainda não cheguei lá, eu estou longe disso, eu não estou conseguindo cumprir essas questões. E sabe, meus irmãos, igual diz o apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado tudo, mas cada vez que eu prego sobre alguma coisa, eu estudo alguma coisa, algum texto bíblico me salta aos olhos, eu me desafio de novo, a ir para mais perto daquilo, a andar mais próximo possível daquele princípio e daquela verdade, a acertar minha vida em alguma das questões que não está correta com a palavra. Eu decidi, meus irmãos, eu não me acomodo. Toda vez que um texto fala, e eu sei que eu não estou vivendo aquele texto do jeito que deveria, eu saio desafiado a mudar, a buscar aquele princípio para a minha vida e para a vida da minha família. Queria orar por você e pedir que o Senhor te ajude a cuidar espiritualmente da sua família. Queria que você baixasse sua cabeça e se perguntasse assim,
O que tudo isso tem a ver comigo? O que tudo isso tem a ver com a minha família? Será que eu tenho conseguido amar a minha família do jeito que a Bíblia ensina? Me dando, me entregando, mostrando para essa família o quanto eles são prioridades na minha vida, o quanto eles são importantes para mim. Será que eu tenho achado que amor é sentimento? Será que eu desisti de amar pelas lutas, pelas dificuldades? Será que eu desisti de demonstrar amor? Se sim, hoje é dia de você mexer nisso, meu irmão. Segunda coisa, como é que está a sua liderança lá na sua casa? Eu disse aqui que as mulheres procuram primeiramente alguém em quem elas possam confiar, alguém que elas sintam-se seguras. A sua esposa sentiu isso um dia, por isso casou com você. E como é que está hoje a sua liderança na sua casa? Você se acomodou? Você deixou? A Bíblia ensina que você precisa ser o cabeça do seu lar, o líder. E como é que você faz isso? Servindo a sua família, dando exemplos, como Jesus fez. Terceira coisa que eu queria perguntar para você é como está o sacerdócio. Como é você como pastor da sua casa? Como é você como pastor da sua esposa, dos seus filhos, da sua família? Como é você como responsável para trazer tua família para viver os princípios da palavra? Se esse ponto está ruim, coloque isso diante do Senhor essa noite e peça a Ele que você consiga viver essa verdade. E eu quero terminar lembrando você que a sua família espera que você seja o provedor do seu lar. Se alguma dessas coisas falou contigo, tocou forte ao teu coração, queria convidar você a ficar de pé aí no seu lugar. Eu quero orar com você, quero orar por mim também. Como eu disse, eu sempre que toco em pontos importantes da palavra, eu me desafio, eu peço ao Senhor que me ajude, eu peço ao Senhor que me faça sair de momentos como esse, desejoso de mudar, de fazer diferente, de buscar princípios para a minha vida. Pedir para a pastora Dalberic orar por nós e pedir ao Senhor que nos abençoe. E eu queria que você também baixasse sua cabeça aí e falasse com o Senhor nesse momento. Pai Santo, Pai bendito, queremos dizer para Ti nessa noite que tudo aquilo que nós podemos ouvir da Tua parte, com toda certeza, é para cada um de nós. Eu creio que essa palavra é para todos aqueles que estão aqui. Senhor Deus, eu me coloco como homem, como todos os homens desta igreja, sempre necessitando cada vez mais da Tua ajuda e especialmente da Tua palavra para vivermos como maridos, como pais, de acordo com aquilo que o Senhor deseja, com o padrão estabelecido por Ti para nós. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus que insiste comigo e que tem insistido com os meus irmãos homens desta igreja, a serem cada dia melhores, cada dia mais parecidos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós, apesar dos nossos erros, apesar, ó Deus, de muitas vezes insistirmos em desobedecermos a Tua palavra. Senhor Deus, diante de tudo aquilo que ouvimos nessa noite, Pai, nós entendemos o quanto nós precisamos melhorar como maridos, como pais, como homens. Obrigado, Senhor, pela Tua ajuda. Obrigado, Deus, por trazer essas verdades tão fortes ao nosso coração. Senhor Deus, que nós possamos romper como homens de Deus, como homens que nasceram de novo, todo o nosso orgulho, ó Deus, que atrapalha tanto o nosso relacionamento, atrapalha tanto a nossa família, a nossa vida,
Muitas vezes a gente julga que todo problema dentro do nosso lar, a gente julga como obra do maligno, e muitas vezes, Senhor, é obra nossa, da nossa carne, do nosso eu, do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa resistência em nos lançarmos sem reservas sobre os braços de Cristo e sobre os princípios da Tua palavra que devem nortear as nossas vidas. Senhor Deus, diante de tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, nós queremos dizer para Ti, ó Deus, nós precisamos melhorar. Nós precisamos ser melhores maridos para as nossas esposas. Nós precisamos amar, sim, Pai, como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Nós precisamos, Senhor, sim, liderar a nossa casa em uma liderança servil. Nós precisamos servir como Cristo serviu, como Cristo veio a este mundo. Nós precisamos, sim, ó Deus, mesmo diante do movimento feminista que ganhou proporções assim, que trouxe grandes prejuízos para a família, nós precisamos trazer de volta esse sacerdócio da parte de Deus. Ó Pai, nós sabemos o quanto as nossas esposas muitas vezes estão sofrendo, porque elas estão assumindo o papel que é nosso e não delas, em nossas casas. Ó Deus, e ajuda-nos, Pai, como nós ouvimos nessa noite, a trazer a provisão necessária para as nossas famílias. Senhor Deus, quando nós olhamos para as nossas esposas, mesmo diante de tantas dificuldades, como elas se esforçam, como elas vão atrás de aperfeiçoamento profissional, como elas estão ingressando mesmo na meia-idade, em faculdades, em cursos profissionalizantes, enquanto muitos de nós, homens, nos acomodamos, ó Deus, no nosso trabalho modesto, sendo que nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus, homens que podem superar os seus desafios, obstáculos, homens que podem aprender, homens que podem estudar e homens que podem retomar o seu lugar de provedor na sua casa, na sua família. Pai amado, Pai bendito, reconhecemos, Senhor, as nossas fraquezas, reconhecemos, Senhor, os nossos erros diante da nossa família e da nossa casa, e nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa noite, pedindo, nos ajude, Senhor, a exercer o papel que o Senhor pré-estabeleceu para cada um de nós, dentro da nossa família. Como nós ouvimos nessa noite, nos ajuda a seguir cuidando diariamente de nossa casa, de nossa família, da nossa esposa, dos nossos filhos. Nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, e sabemos que tudo isso é possível, porque se assim não fosse, o Senhor não teria predeterminado essa posição para cada um de nós. Ó Pai, e que através, Senhor, dessa liderança amorosa, servil, provedora, sacerdotal no nosso lar, nós possamos, ó Deus, ser exemplos para outras famílias que precisam de referência. E que através da nossa família, Senhor, nós possamos glorificar o nome do Senhor. Recebe as nossas vidas, Senhor, recebe a nossa oração nessa noite. E nos ajuda, Senhor, nos ajuda nessa tarefa nobre e santa que o Senhor pré-estabeleceu para cada um de nós. Obrigado pela nossa família, Senhor. Obrigado porque, apesar das nossas falhas e fraquezas, o Senhor tem sustentado os nossos filhos, as nossas esposas, o nosso casamento e a nossa família. Nós oramos agradecidos por tudo. Obrigado pela vida do pastor Alípio, pelo Senhor ter usado a vida dele. Ele foi instrumento da Tua graça maravilhosa para nos abençoar mais uma vez nessa noite. Nós pedimos que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, que em toda e qualquer necessidade, ó Deus, continua sendo o Deus de toda a provisão sobre o seu lar e sobre as nossas famílias.
É a oração que fazemos a Ti, Senhor, agradecidos. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém.